Globo, do GE. O Thiago entrou em contato. Pode falar quem é. Eu conversei com o pai do Kaique, que é o agente dele? Ele me autorizou. Não, o agente dele é internacional. Tá. É de fora do Brasil, mas ele ajuda a tomar conta da carreira dele aqui no Brasil. E o que o pai dele falou sobre esse assunto? Então, HG, ele me disse que nesse momento não tem qualquer negociação ou conversa com o Flamengo. E que ele, Fernando, conversou inclusive ontem com o Bruno Spindel na chegada ao Mineirão. Ele esteve no Mineirão ontem para acompanhar a partida entre Cruzeiro e Goiás, conversou com o Bruno Spindel e o Bruno Spindel disse a ele, Fernando, que o Cruzeiro em breve deve apresentar uma proposta de renovação contratual para o jogador. Como é que é? Uma nova, porque em janeiro já foi apresentado. O que ele, Fernando, me disse é que em janeiro houve uma conversa com o Pedrinho e que lá o Pedrinho prometeu fazer essa proposta. E que até então não houve, de fato, a proposta 100%. O que houve lá foi uma promessa do Cruzeiro de que essa proposta seria feita. E aí ele, Fernando, falou, cara, eu estou aguardando desde a conversa que houve com o Pedro Lourenço lá em janeiro, uma proposta de fato formal do Cruzeiro. E aí eu estou trazendo a informação do pai do Kaique. E aí o que ele me relata é que, Thiago, a gente quer renovar com o Cruzeiro, é desejo do Kaique renovar com o Cruzeiro, o atleta pretende ficar no clube, estender esse compromisso que se encerra em dezembro de 2027, e a ideia do Kaique, de fato, é seguir por muito mais tempo no Cruzeiro. E aí ele aguarda essa proposta. Em meio a tudo isso, alguns clubes da Europa fizeram consulta ao staff, que são empresários do futebol europeu. São empresários europeus, inclusive. O Barcelona fez consulta, a Internazionale fez consulta e enviaria um olheiro à Fonte Nova no último sábado para acompanhar a partida entre Bahia e Cruzeiro. No entanto, como o Kaique estava suspenso, esse olheiro não foi enviado. E aí a ideia era que esse olheiro fosse algum jogo do Cruzeiro, ou aqui no Mineirão, ou nessa partida contra o Palmeiras, que vai acontecer na Arena Barueri. Então, Barcelona, Internazionale, Real Betis da Espanha e o Tottenham Hotspurs da Inglaterra. Seriam os 4 clubes que já fizeram consulta sobre a situação do Kaique, que podem, em algum momento, apresentar uma proposta. O Kaique, se ele não renovar com o Cruzeiro, ou se ele for negociado, ele tem predileção por uma saída para a Europa. O Kaique recusou a proposta do Como justamente por entender, naquele momento, que o Como não era o clube ideal para o Kaique conseguir fazer algo no exterior. O que o Kaique quer? Ele quer jogar num clube grande da Europa. Então, hoje eu acho difícil que aconteça algo para que o Kaique defenda as cores do Flamengo. Eu não estou desmentindo o Pedro Rocha, que eu acho um ótimo repórter. Aliás, eu só estou trazendo uma complementação do que pensa o staff do Kaique a respeito disso. Eu imagino que possa ter acontecido, de fato, o contato do Flamengo com algum empresário. E aí, isso não foi repassado à família. Mas o que o Kaique pretende nesse momento é uma transferência pro futebol europeu desde que aconteça para um clube gigante. Se isso não acontecer, ele quer renovar sim o contrato com o Cruzeiro. Mas fica muito mais caro renovar se ele for para a Copa, né? Mas só que é o seguinte, vocês não acham que há um movimento estranho? Que o Cruzeiro já procurou, né, Valu? Algumas vezes para renovar. Cara, já não, é informação. Essa de janeiro é informação, gente. Janeiro é informação. Não, mas depois de janeiro não Só mais. que depois de janeiro teve o episódio de que ele seria vendido e foi dito à época que depois do episódio dele não ir para o Como, o Cruzeiro volta atrás. Vamos lembrar? O Kaique esteve muito próximo de deixar o Cruzeiro. E quando ele não deixa na janela de março, o Cruzeiro informa que não de maneira oficial, tá, gente? Há um movimento de que nas próximas semanas, pós-permanência do Kaique, haveria um movimento de renovação contratual. Que não aconteceu. Que não aconteceu. Ele até não jogou na estreia, né, Valu, do Brasileiro? Que levaram esse movimento a não acontecer é outra história, né? O Cruzeiro se posicionou, como é que foi? O Cruzeiro realmente, de fato, digamos, porque no episódio Caio Jorge, só para traçar um paralelo, vem a proposta do Flamengo. O Caio Jorge tinha um contrato mais extenso do que o contrato que o Kaique tem hoje. Mas o Cruzeiro age bem rápido, né? O Cruzeiro age, é um efeito rebote. O Cruzeiro nega o Flamengo pro Caio Jorge. E já faz a renovação. E na sequência, eu pensava que esse era o movimento que deveria ter acontecido. Concordo plenamente. Esse era o movimento. Porque de agora em diante, o Cruzeiro passa a ser muito mais passageiro de uma situação do que controlá-la. Então, e existem 3 partes da história, Exato. né? Vamos lá. É o Cruzeiro, o pai e os agentes, os empresários.
Então são 3 partes nessa história. E aí a gente vê, vamos lá, tudo tem um combo que faz a renovação, ela ampliar os valores. Vamos lá, só dele estar na lista dos 55, pra mim já... Tem uns 100 mil a mais. Só dessa informação que o Thiago pega e traz, tem Barcelona de olho, tem Internacional de olho, tem Tottenham e Betis. Pô, cara, tem o Barcelona. A Inter. Tem a Inter. Só isso já... a turma faz o quê? Up. Vamos dar um up aí. É justo. E segunda... Certíssimo. E segunda-feira, 5 horas da tarde, se canta o nome dele? Se canta o nome dele? E se o Cruzeiro não sentou na mesa com ele ainda? E aí, irmão? Como é que faz? Aí já tá muito atrasado. Tá vendo? Não é isso. Atrasado. E outra só coisa... uma coisa, ainda complementando a informação, eu conversei com uma pessoa que está no dia a dia do Cruzeiro. Eu vou só ver a data exata que eu conversei com essa pessoa, para que eu possa trazer para o público e mostrar que é um negócio recente. É que eu não lembro se foi ontem ou se foi segunda-feira. Foi na segunda-feira com quem eu conversei com essa pessoa. Conversei na segunda à noite, por volta de 19 horas. E eu perguntei sobre uma proposta por renovação do Kaique, e vou até inserir um outro nome na conversa, que é o do Lucas Vidalba. E essa pessoa me disse que o Cruzeiro está trabalhando nessas 2 frentes. Mas não deu mais detalhes, do tipo... nós vamos renovar durante a Copa, nós vamos fazer isso desculpa, tal período. Eu poderia falar outra coisa. Essa pessoa só me disse... Desculpa. Não, é porque assim, do Vidalba, ele poderia falar assim, vai ficar a cargo do treinador. A do Vidalba é compreensível, a do Kaique não é, gente. Entendeu? Do Vidalba? É muito simples. A do Kaique não. A do Kaique não. Mas assim, o que o staff do Kaique, por meio da família dele, passa, é que nesse momento a última conversa que aconteceu formal foi aquela de janeiro. Isso é o que diz o staff do Kaique. Mas tá errado, o Cruzeiro tinha que ter apresentado uma proposta. O Cruzeiro tinha que ter fechado o Kaique como fechou o Caio Jorge, ponto. Como fechou o Matheus Pereira, gente. O Matheus Pereira também, eu sei que são situações diferentes de jogadores mais velhos, mas o Matheus Pereira tinha propostas robustas para o Matheus Pereira. O Cruzeiro agiu rápido. E o Cruzeiro custou entender o movimento já de venda para o Kaique, ele seria equivocado, e a gente tem que lembrar que ele acontece aos 44 do segundo tempo. Então essa história do Kaique até agora, assim, não acontecendo uma renovação até o meio do ano, ela já, para mim, mostra um cenário de uma história que vai terminar muito ruim para o Cruzeiro. Mas eu posso defender muito o Cruzeiro? Eu tenho a resposta que eu acabei de receber. Eu acho que tá mais na mão dos empresários que do Cruzeiro. Não, Elton, o Cruzeiro tem que ser... Mas o Cruzeiro tem que ser mais assertivo, tinha que chegar. Pelo menos apresentar algo. Mas eu tô sendo o advogado do diabo. Tem gente do staff do Caio Jorge que achou super interessante a proposta pro Flamengo. E aí? A coisa acabou não acontecendo. Eu acho que tá muito aqui. Mas pro staff sempre vai ter isso. Parte achar interessante, parte não. Agora, o erro, Valor. A gente se lembra, na estreia do Cruzeiro contra o Botafogo, o Kaique ficou de fora, jogou o Cauã Prates, aquele 4x0 pro Botafogo. Olha isso, cara. E bem aí, lembrado, desde então, não teve mais nenhum outro movimento. Não teve um outro movimento do Cruzeiro mais agressivo. É isso. Precisava ter tido um movimento, até porque se o Kaique for ser vendido, mesmo nesse contrato, vamos supor que ele faça a Copa, vá para a Copa, arrebente, mesmo que o Cruzeiro, não consegui renovar, então vou vender para uma proposta que chegou. Vai vender muito mais baixo do que venderia, gente. Mesmo que a renovação não acontecesse, cara, faltou agressividade do Cruzeiro. Faltou. Ó, que eu recebi aqui de informação, que chegou para o Kaique lá atrás, todo mundo sabe. Não recebemos nenhuma nova proposta, ninguém nos procurou. Temos contrato com o atleta, essa notícia não nos preocupa, mais uma notícia sendo plantada para tirar o foco. Foi assim com o KJ, agora com o Kaique. Estamos muito bem resguardados. A pessoa que está assistindo a gente, que é do Cruzeiro, acabou de me mandar essa mensagem aqui. Então, assim... Mas é aquele detalhe, né? Está se referindo, então, à notícia do Pedro Rocha, né? Só para deixar bem claro. Porque está se referindo que a notícia do Pedro Rocha, então, só para deixar bem claro, né? A informação não é nossa, é trazida pelo competente Pedro Rocha. O Thiago estendeu aqui numa apuração. Então, só para deixar assim, a coisa bem clara. E todo mundo aqui sabe que o Kaique tem contrato até o final de 27. Então, exatamente. Essa pessoa, me desculpa, ela não trouxe nenhum fato novo acerca do que está acontecendo. Mas aí que tá. Porque eu estou vendo alguns movimentos aqui de gente achando que o contrato Kaique é até no final desse ano. Não, até o final de 27. O Cruzeiro está muito bem resguardado, né? Se o Flamengo quiser, de fato, levar...
o Flamengo vai depositar a multa e leva. Isso. E o contrato agora, a multa dele deve ser uma pedrada. O contrato do Caio Jorge era até mais longo também, tá, Gagi? Então, até o fim de 28, essa né? fala aí pra mim, assim... Desculpa, ela... Quando coloca o valor está dando informações, e são fatos que aconteceram. O Caio Jorge foi pretendido, teve proposta, o Cruzeiro foi lá, o contrato era até 28. O Cruzeiro foi lá e, renovou, opa, tá aqui, o Caio Jorge é nosso, tá tranquilo. O mesmo não aconteceu com o Kaique, é isso que o Valu tá batendo na tecla. Então, o Valu tem razão, mas total. Aí é aquele negócio que você disse aí. Quando você pretende renovar contrato com alguém que trabalha na sua empresa, se alguém não quiser, o negócio não anda. Não anda. Né? Então, são três partes. Eu duvido que o Cruzeiro não tenha procurado para renovar, porque sabe que o assédio vai ser muito grande. E mais, isso que você disse, se ele vai para a Copa do Mundo, o valor de qualquer coisa vai subir. O salário dele vai ser muito mais alto, consequentemente a multa fica muito mais alta, ele fica muito mais valorizado. E se ele jogar... Aí, meu amigo, aí é que o negócio que o pau tora mesmo. Porque aí o negócio que custa, sei lá, 300, 400 mil, porque ele é um jovem ainda. Jovem, 3 anos. 300, 400 pila por mês, vai para 1 milhão. 1,5 milhão, dependendo, inclusive, do rendimento. Agora, não tem jeito, cara. O Cruzeiro chama para uma reunião. Se os caras não querem, se o staff dele não quer... Gente, é muito mole o jeito que vocês estão falando, desculpa. Valu, então o Cruzeiro que trouxe o Gerson... Peraí, o Cruzeiro que trouxe o Gerson... Tem que ver se os caras querem. O Cruzeiro que trouxe o Gerson, renovou com o Matheus Pereira, renovou com o Caio Jorge, não é capaz... Então, o Kaique é o quê? É o Felipe Lan? Mas não é a questão, não é ele. Tempestade em copo d'água, cara. O tempo pra renovar o contrato ainda é longo, bicho. É 1 ano e meio ainda pra renovar o contrato. Thiago, faz o seguinte, deixa então faz o seguinte, discute, faz o seguinte, deixa pra maio de 2027 então. Deixa pra maio. Mas se o staff dele não quer sentar agora pra falar, e se o staff dele diz assim, o Cruzeiro, vamos esperar a Copa? Eu preciso entender que quando eu quero vender meu carro para você, eu vou te passar o preço que eu quero, você vai fazer a contraproposta. Agora, se você virar para mim e falar, você vende seu carro, eu vou dizer para você, se eu vendo, não está à venda não, mas eu quero, o carro vale 50, eu vou te pedir 100. Entendeu? Então é o seguinte, você acha que o staff do Kaique é bobo? Não. Então eu preciso considerar que não adianta o Cruzeiro forçar a barra, se o staff vira e fala assim, eu não, vou sentar com o Cruzeiro agora, eu vou esperar a Copa. Mas aí que tá, Gagi, o erro foi no hiato entre o Kaique começar a ser considerado para a Copa, que ele já vinha jogando bem, e janeiro. Ele poderia ter chegado 15 de fevereiro, que a gente, por mais que o Kaique estivesse já jogando bem, a gente ainda não discutiu o Kaique na Copa. Parecia que o Carlo Ancelotti já tinha muito bem definido os laterais que ele ia levar. Agora ele é um nome cogitado para a Copa, agora é outro jogo. Então, mas vamos lá. Será que de fato o Cruzeiro não procurou o staff dele em momento algum para tentar a renovação? Eu tenho certeza que procurou. Então, você tem certeza que procurou? Pois é. Certeza. Então, você tem certeza que procurou. E o staff diz assim pro Cruzeiro, quero tratar disso agora não. Pô, legal. Aí o Cruzeiro faz igual uma criancinha pequena e fala, então tá. O que você queria que o Cruzeiro fizesse? Senta e resolve. Mas não quer, mas se o staff dele não quer. Resolve. Mas se o staff o Cruzeiro não foi quer. capaz de resolver o Caio Jorge, o Matheus Pereira e o Gerson. Repetindo. Não existe isso que você está falando. São histórias diferentes. Desculpa. Eu não considero assim. Cada staff funciona de uma maneira. Ou então o staff do Kaique é incomunicável. Não tem jeito de sentar, então. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus. Não é isso que eu Você está colocando como se fosse um nível mais difícil do que essas transações que eu estou falando. Aqui, a situação do Matheus Pereira, o André tá me lembrando, a situação do Matheus Pereira, você lembra que rame que foi, cara. Foi. E eu me lembro bem que teve depois de um jogo aí, eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram, que ele ficou, porque não sei o quê, tô querendo ir embora, querendo ir pra Europa, não sei, tô pensando e tal. Eu falei, Matheus Pereira, decide isso aí. Mas não dependia só dele, dependia dele e do Cruzeiro. É porque o Cruzeiro já errou uma vez, né? O Kaique quase saiu equivocadamente em março. O Cruzeiro já errou uma vez com o Kaique. Então, não era para ser negociado. O que eu tô te dizendo é que é o seguinte, quando há essas partes envolvidas, quando uma não quer sentar para discutir, você se apega ao contrato, que é o contrato em vigência. Você não tem o que fazer. É igual a situação do Wallace, então. Tá tudo certo. O jogador vai pro... tá fazendo umas comparações. O jogador vai pelo caminho que quer. O Wallace tem contrato, não joga, ninguém é capaz de resolver a situação dele, porque ele e o staff não querem e segue o jogo. Tá tudo certo. Não é isso, você está indo para o outro lado. Não tem nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem um contrato em vigência até o final do ano que vem.
Se o staff do cara vira assim, eu não quero discutir sobre renovação agora. Eu quero discutir depois da Copa. Você não tem como controlar. São as partes envolvidas. Uma quer, a outra não quer. Você não tem o que fazer. Aí você se apega ao contrato em vigência. Tem uma multa? Tem. E se daqui a pouco os caras falarem assim, nós não queremos. É só mais uma informação, desculpa, que eu acabei de recebê-la. Em relação ao Kaique ainda. Eu acabei de receber de uma terceira fonte que o Kaique só sairá se for para a Europa. Que o Cruzeiro não está disposto, em hipótese alguma, a negociá-lo pro Flamengo. Então, ótima informação. Quanto que é a multa dele para clube brasileiro? Vou tentar descobrir agora, não se vamos levantar. Quanto é a multa dele para clube brasileiro e quanto é a multa internacional dele? Vai ficar mais fácil. É multiplicado, né, Thiago? É multiplicável, não é? Mas é que a gente não sabe o salário. Né? Então, mas aí ele vai descobrir. Não. Que aí é que tem gente que não gosta de falar. O cara tá vendo. Não, mas é multiplicável. Mas a conta é matemática, né? 2.000 vezes o salário da CLT. 2.000 vezes pro Brasil. E pro exterior é definido entre os clubes. O valor que você quiser. Isso. Então, e o resto do contrato, né? 2.000 vezes. Se ele ganha 400 pila, 2.000 vezes 400. É isso. 80 milhões. Mas aí você tem que calcular também o tempo. De reais. Não. É só 2.000 vezes o salário. Se o Flamengo depositar 80 milhões e não tem nem aí libera, não tem conversa. Não tem nem conversa. 80 milhões de reais? 80 milhões de reais? Dá quantos euros? Não, tô chutando, eu não sei não. Dá 12 euros. 2.000 vezes 400 mil. Tô chutando 400. 400 vezes... 2.000 vezes. 2.400, não é 80 milhões? É 80 milhões. Não pode ser 8 milhões. Se for 8 milhões, até você vai lá e paga. Não, 80 milhões. Você tá bem. 80 milhões. A do Vitor Roque, ele ganhava 12 mil na carteira. Era 24 milhões. Foi o que o Atlético Paranaense depositou pro Cruzeiro. Aí, tá vendo? Isso. Mas aí a gente tem que jogar pro euro, né? Pra ver se vale a pena. Porque a gente vê aí os jogadores... 11 de euros. É pouco. O Kaique é pouco. 11 e pouco. Não, na verdade, não. Se for 400 mil reais, 2.000 vezes dá 800 milhões de reais. Não é 80 milhões, não? Não. Tá vendo como é que nós somos burros pra caramba? Não, foi um zerinho só, Gagê. Tá um zero a mais. Um zerinho só. Eu sou muito burro. Um zerinho só, dá 800 milhões de reais. 800 milhões aí já... Não, aí não é. Aí não, Flamengo. É bom demais. Peraí, Flamengo. Paga os 800 milhões. Flamengo. Vai, Flamengo. Mas ele não tem um salário. Quer depositar a multa? Se quiser, eu já ligo lá. 800 milhões? Pode depositar que você leva. Eu levo no carro para vocês. Porque se for 800 milhões, vale, Flamengo. Pensa bem aí. 800 milhões de reais dá 100 de euros, 110 de euros, mais ou menos. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.